Olá, vamos começar então a ver os filósofos pré-socráticos. Nesse primeiro momento, é importante a gente ressaltar que, por serem os primeiros filósofos, algumas ideias deles podem parecer estranhas ou incoerentes para nós hoje que temos o conhecimento científico avançado, digamos assim. Mas num período em que não existia ciência, em que a religião, a mitologia explicavam tudo que existe, esses primeiros filósofos eles deram um passo muito importante para o nascimento do pensamento científico. Então, o pensamento filosófico, embora pareça infantil em algumas partes, no caso dos pré-socráticos, é vital para que hoje nós tenhamos o conhecimento científico, o pensamento racional. Nosso primeiro filósofo, e o primeiro filósofo da história do Ocidente, é Tales de Mileto. Uma observação, Tales, o nome dele, de Mileto, significa que ele veio da cidade de Mileto. Os antigos usavam, não existia sobrenome na antiguidade, então eles usavam o nome da cidade como um sufixo para saber que esse Tales era o Tales específico, né, aquele que veio da cidade de Mileto. O Tales de Mileto, ele parte do pressuposto de que o cosmos, o universo ordenado, ele é composto por uma matéria-prima universal, que seria a água. Então a arqué seria a água e a physis seria o comportamento do líquido. Por quê? Porque, segundo ele, todas as coisas podem ser relacionadas à água. A gente sabe que a água tem os estados físicos conhecidos, o sólido, o líquido e o gasoso. Então ele considerava que, assim como a água, toda a matéria do universo poderia se comportar de tal maneira. Algumas frases. A primeira frase filosófica foi: tudo é água, dizendo que a água é o princípio de tudo que existe e a água é de vital importância para tudo que existe. Ok. Toma para ti o conselho que dá aos outros. Antes de a gente aconselhar alguém, precisa também seguir os próprios conselhos. O homem rico nem sempre é sábio, mas o homem sábio é sempre rico. Que a riqueza não são só bens materiais, mas a sabedoria talvez seja mais importante. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda possuem. A esperança é a última que morre, a gente poderia dizer. Um dos alunos de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, pegou essa ideia de tudo é água, mas disse que a arqué de tudo que existe não seria algo determinado. Ele chamou a arqué de apeiron. A palavra apeiron em grego significa aquilo que é ilimitado, aquilo que é indefinido. Então ele basicamente disse que o elemento, a matéria-prima de tudo que existe, é alguma coisa que nós não conseguimos determinar, o apeiron. O Anaximandro ele tem muitas contribuições para a geografia, certo? Ele é o primeiro a falar sobre o tamanho do Sol, por exemplo. O Sol é um círculo 28 vezes maior que a Terra, é como uma roda de carruagem cujo aro, para quem acredita que a Terra é plana, o Anaximandro acreditava que a Terra é um cilindro, que o formato do cilindro se encaixa melhor nas observações astronômicas que ele fazia, certo? O Sol haveria um fogo eterno por sobre a Terra, e o Sol seria uma abertura no domo, um domo escuro que mantém-se ao redor da Terra, assim como as estrelas e assim como a Lua. A contribuição de Anaximandro para a biologia: todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. Essa ideia de Anaximandro aplicada à biologia, ela faz todo sentido, porque a gente sabe que as formas de vida foram evoluindo de formas mais simples para formas mais complexas por várias transformações ao longo do tempo. Outro pensador também de Mileto, Mileto se tornou ali um berço da filosofia, Anaxímenes. Seguia as ideias ali de Tales e Anaximandro, mas propôs que o ar seria a arqué do cosmos. O ar seria a arqué e a physis se comportaria então como gás. Como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos sopra e o ar o mantém. Muito bem. Para Anaxímenes, então, o ar seria o estado primordial, como eu disse, na arqué. E ele leva essa ideia ao seguinte: quando a gente observa a água, a gente sabe que ela, ao evaporar, se transforma em gás, e a gente sabe que a água se condensa e fica sólida. Ele eleva essa ideia, falando do líquido. Todo elemento ele pode se apresentar no estado líquido e gasoso, dependendo do quê? Dependendo da pressão e da temperatura. A razão precisa da experiência, mas a experiência não vale nada sem a razão. É uma frase de Anaxímenes.
que não basta a gente experienciar as coisas se a gente não utilizar a nossa razão, né, para encontrar o sentido dessa coisa. Esses são os 3 primeiros filósofos, e eles dão um primeiro passo, embora, né, hoje a gente saiba que a Terra não é um cilindro, a gente sabe que não existem só 4 elementos, que existem pelo menos 118, que nem tudo vem da água, né? Que não existe água em vários lugares do cosmos, por exemplo, nem ar, nem... enfim. Mas essas contribuições deles, como a ideia de apeiron, ou a ideia de que a matéria se transforma dependendo da pressão e da temperatura, essas ideias são válidas e são o primeiro passo para a construção de um pensamento científico, racional, desmitificando aquilo que a mitologia e a religião tratavam como algo sobrenatural, inatingível, incompreensível pelo ser humano. Então eles dão o primeiro passo, e sem eles provavelmente a gente não veria o desenvolvimento desse pensamento racional aqui no Ocidente. Então é isso, um abraço e até a próxima.